Se a gente tivesse lá no alto com cruzamento para baixo, era fácil da gente matar o que vai acontecer, o preço vai descer. Se a gente tivesse abaixo do 20 com cruzamento para cima, também era fácil de matar. Eu sou o Fred Chimelli e esse é o episódio 41 do Criptovlog. Sejam todos bem-vindos. Hoje é aquele vídeo de segunda-feira completão, mostrando o momento de mercado em que a gente está. As velas semanais fecharam ontem e vamos direto mostrar a tela do computador, tentar entender o que está acontecendo no mundo cripto. Vou dar uma passada nos preços de momento. Bitcoin a 107 mil dólares, Ethereum 2.400 e pouco, Solana sim, dando uma subida mais forte hoje, 4%. E você vê que em 7 dias, todas as moedas estão subindo bastante nessa última semana. Desde que o cessar-fogo foi assinado lá entre Israel e Irã, já parece que foi há muito tempo, né? Mas tem um pouco mais de uma semana, todas as moedas subindo bastante. Mas será que essa subida é sustentável? Eu vou começar mostrando um e-mail do Steve, do Crypto Crew University, que é o cara que eu falo para vocês, que é o melhor cara de cripto que existe. Não conheço, nunca vi nenhum brasileiro ou gringo melhor que ele. Vou dar uma resumida no que ele está falando, principalmente para o mercado das altcoins no futuro próximo. Ele dá esses 3 checks aqui, verdinhos, de que está rolando coisa boa no mundo das altcoins e que as coisas estão se encaminhando positivamente para a out-season rolar. O que ele está dizendo aqui? Baixas mais altas, uma que a outra. As altas também mais altas, né? Cada alta que acontece está sendo mais alta que a alta passada. Fundo duplo saudável na consolidação do mercado depois do topo de 2021 e a resistência se tornando suporte. Eu vou mostrar isso tudo no gráfico aqui. Esse é o gráfico de 2 semanas que ele postou e esse gráfico é importante. Bom, aqui foi o pico da out-season de 2021, veio o bear market e as altcoins encontraram o fundo aqui. Esse aqui foi o fundo duplo das altcoins e desde então essa linha de suporte aqui já foi tocada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, confirmando que ela é sim uma linha de suporte para as altcoins. Esse é o gráfico só das altcoins, né? Gráfico do mercado total de criptos sem o Bitcoin. E aqui em cima temos essa resistência histórica desde o pico passado por volta de 1,5 trilhão de dólares. Já batemos uma vez no final do ano passado, essa resistência do passado, e ela se confirmou. As altcoins, o mercado total de altcoins voltou aqui para baixo nessa linha de suporte e aí a gente teve essa mini out-seasonzinha que rolou entre abril e início de junho. Essa resistência aqui, amarela, também é uma resistência importante por volta de 1,2 trilhões de dólares. Nesse momento, a gente está abaixo. A gente está em 1,14 trilhão de dólares. Então, a gente precisa primeiro superar essa resistência aqui no 1,2 e para confirmar que a gente está numa out-season, a gente precisa ter uma vela semanal ou bissemanal com o corpo fechando acima de 1,5. A gente não está tão longe desse 1,5, mas também não está tão perto. Seria uma surpresa a out-season começar agora. A gente viu que tem algumas moedas até que estão performando melhor, principalmente Solana. Começou essa semana dando uma explosãozinha, mas a tendência é que essa out-season role, mas ainda demora um pouquinho. Continuamos no gráfico de 2 semanas aqui do Steve. E quando eu falo que esse indicador aqui, o RSI, e esse indicador do meio, o Stochastic RSI, são os indicadores que mais mostram o que está acontecendo no mercado e indicam um posicionamento para a gente entrar ou sair de trades. Nesse gráfico de 2 semanas, então, fica muito claro. Você vê que aqui, o último cruzamento no bissemanal que aconteceu no Stochastic RSI foi a subida forte, na verdade, das altcoins no final do ano passado. E agora, em abril, final de abril, a gente teve mais um cruzamento do Stochastic RSI e as altcoins, várias, tiveram 100% de lucro em um mês, mais ou menos.
O que precisa acontecer é que esse cruzamento que aconteceu aqui se mantenha para cima e venha buscar um patamar alto próximo do 100 de novo, para a gente conseguir empurrar o preço das altcoins lá para cima. O problema é que no bissemanal aqui, as duas linhas se cruzaram para baixo. Isso não é uma coisa definitiva. É possível que elas se cruzem novamente para cima e empurrem o preço das altas para cima. Mas o que está acontecendo agora, que aconteceu 2 ou 3 semanas atrás, é um ponto de preocupação, porque as linhas se cruzaram para baixo. E se elas virarem para baixo de vez e o preço total das altcoins perder esse suporte, que é a linha de resistência de baixa já desde o ciclo anterior, isso quer dizer que é o fim do ciclo e realmente não vai rolar alt-season. Eu sigo firme nas minhas afirmações de que o ciclo do Bitcoin, e portanto o ciclo das altcoins, vai durar 4 anos, como os 3 ciclos anteriores também duraram, e vai ter uma alt-season, como aconteceu 100% das vezes nos ciclos anteriores também. Portanto, eu acho que a gente não vai perder essa linha de suporte das baixas das altcoins. Acho que ela vai seguir servindo como suporte para a gente. E em algum momento, ainda esse ano, a gente vai ter a nossa tão sonhada alt-season. Como vocês sabem, eu estou me ferrando bastante nesse ciclo, né? Saí do mercado com 91% de prejuízo. O que sobrou está em caixa. Mas eu vou mostrar gráficos de algumas moedas para vocês. Que esses gráficos estão me mostrando que em pouco tempo eu vou entrar com esse meu caixa de 9% alavancado em alguma dessas moedas. Eu vou dar all-in em alguma moeda dessas. Eu não sei se vai ser NEL, eu não sei se vai ser Cadena, ou se vai ser algo mais seguro, como Solana mesmo. Mas o momento talvez ainda não seja o momento de realmente entrar com tudo. Mas vamos para os gráficos para a gente ver o que está rolando. Vou começar pelo gráfico semanal do Bitcoin, como sempre. Esse é o gráfico que comanda tudo. Aqui no meio temos o RSI, sempre aqui nos vídeos no canal, no Cryptovlog, o RSI vai estar no meio e o Stochastic RSI embaixo. E vocês podem ver como no semanal, os cruzamentos que acontecem no Stochastic RSI facilitam muito para a gente entender o que está rolando no mercado. Quando estava na primeira all-time high desse ciclo, ali em 107, 108 mil, o Stochastic RSI estava lá em cima. Quando houve o cruzamento, e mais ainda, quando as duas linhas do Stochastic RSI cruzaram abaixo do patamar de 80, o que aconteceu? Saímos da all-time high, e enquanto o Stochastic RSI não voltou a subir, a gente estava sem momentum, sem inércia para cima, o preço do Bitcoin caiu mais ou menos 30%. Saiu ali da all-time high e veio buscar aqui os 70 e poucos mil dólares. O preço só voltou a subir quando? Quando a inércia voltou para cima. Quando as duas linhas aqui do Stochastic RSI se cruzaram e quando elas confirmaram acima do patamar de 20. Olha a linha lá em cima, o preço do Bitcoin saiu mais ou menos aqui de 80 e poucos mil dólares e foi buscar a segunda all-time high desse ciclo lá nos 111, 112 mil dólares. O que aconteceu a partir dali? A gente só perdeu momentum. As linhas se cruzaram para baixo e cruzaram abaixo do patamar de 80. Isso não indica necessariamente que o preço do Bitcoin vai despencar, mas indica que vai ser muito difícil dele subir. E é isso que vem acontecendo. O Bitcoin está lateralizando já há umas 5 ou 6 semanas, ou 7. Agora, o que aconteceu essa semana pode ser positivo para a gente, porque as linhas estão se encontrando ali por volta do patamar de 80, um pouquinho abaixo. E, pelo que eu estudei nos gráficos semanais, todas as vezes em que as linhas voltam a ir para cima, voltam a se cruzar para cima, antes de buscar lá o patamar abaixo de 20, a tendência é que a moeda tenha uma explosão. Então, se na próxima semana as linhas voltarem acima do patamar de 80, elas confirmarem esse cruzamento e voltarem acima do patamar de 80, pode ser que a gente entre num momento otimista para o Bitcoin e, por consequência, para as altcoins logo na semana que vem. Para mostrar isso, de que os cruzamentos do Stochastic RSI, quando eles estão
num patamar mais alto, acima de 50 e principalmente acima do 20 lá embaixo, para mostrar que quando esse cruzamento para cima acontece, vem uma explosão forte da moeda, eu vou mostrar isso na NEO, NEO, que é uma das moedas que eu estou de olho, pode ser uma das moedas que eu vou dar all-in num futuro bem próximo, quem sabe começar a entrar na moeda essa semana, e eu vou mostrar em outras 3 oportunidades, quando as linhas do Stochastic RSI se cruzaram para cima, num momento em que elas não tinham despencado até lá embaixo, elas estavam vindo do momento de alta, e no meio do caminho empinaram para cima de novo, isso foi uma explosão na NEO nas últimas 3 vezes que isso aconteceu. Vou começar pelo fim, mostrando aqui que NEO tá cruzando para cima depois de vir de um cruzamento aqui no patamar quase de 80, NEO tá cruzando para cima de novo. Enquanto ela saiu lá de cima aqui no Stochastic e veio para esse patamar atual, NEO saiu de um valor de 8 mais ou menos e veio buscar 4,80 nesse momento. Com esse cruzamento aqui que está rolando agora, essa semana, é possível que a gente tenha uma explosão forte já a partir dessa semana ou da próxima. E eu vou mostrar isso, então, nas 3 vezes anteriores. Bom, aqui, final do ano passado, outubro, o NEO estava lá no alto, Stochastic RSI. Quem comprou nesse momento e segurou até aqui, conseguiu ter um lucro aí de 30%, 40% mais ou menos. As linhas indicaram que o momentum estava passando, se cruzaram para baixo, mas se cruzaram de novo para cima, num patamar de 65, mais ou menos. O que aconteceu com o NEO nesse cruzamento? Foi a maior alta que o NEO teve no passado recente. Ela se multiplicou quase 3 vezes. Saiu aqui do patamar de 8 e nesse pavio semanal foi buscar 26. Mais de 3 vezes o preço dela se multiplicou. Isso foi a última vez que esse cruzamento no Stochastic RSI semanal aconteceu. Na vez anterior, aqui, em abril do ano passado, mais uma vez, o Stochastic RSI foi lá no alto, e nisso, NEO buscou essa primeira alta aqui, o Stochastic começou a cair aqui, fez esse cruzamento para cima, você vê, as linhas nem subiram tanto quanto no momento anterior, porém, nessa subida, nesse cruzamento aqui, foi quando o NEO explodiu mesmo. Saiu do patamar de 14 e foi buscar 23, praticamente duplicando o valor também. E na vez anterior ainda, que aconteceu no final de 2023, o RSI deu uma primeira buscada lá no alto, NEO se valorizou bastante nessa vez, né? Saiu daqui de 6 e foi buscar 15 mais ou menos. O Stochastic RSI começou a cruzar para baixo e se cruzou para cima de novo antes de chegar lá embaixo. No meio do caminho as linhas se cruzaram para cima e nisso o NEO teve mais uma valorização aqui, saindo de 9 e pouco, veio buscar 15 mais ou menos. Então por 3 vezes seguidas, aqui, aqui e aqui, NEO fez esse movimento. Será que a gente está prestes a ter mais uma explosãozinha de NEO agora, a partir de agora? Tem outras moedas nessa situação que NEO tá, mas por isso ter acontecido 3 vezes nos últimos 2 anos, é possível que eu dê o meu all-in em NEO agora. O all-in que eu digo é, eu vou botar esses 9% que restaram na moeda, no início, sem alavancar, porque eu não tenho certeza se o preço vai subir ou vai descer, ninguém sabe. Vou deixar esse dinheiro lá. E conforme o RSI e o Stochastic RSI semanais forem me dizendo o momento em que a gente está no mercado, eu vou alavancando. E é possível que eu entre numa alavancagem de até 5 vezes. Eu acho que NEO tem potencial para se valorizar pelo menos 5 vezes ainda nessa alt season, isso sem estar alavancado. Então, se eu tiver alavancado 5 vezes, seria um lucro de 25 vezes. Posso estar sendo muito ganancioso. Como eu sempre falo, eu sou iniciante nas análises técnicas. Eu só analiso esses 2 indicadores, RSI
e Stochastic RSI, mas o momento parece estar virando para NEO. Então é possível que ela seja a minha moeda para sair do fundo do buraco, né? Do fundo do poço. Vou dar uma passada por outras moedas aqui. Solana, no semanal, você vê que o movimento que está acontecendo em NEO pode estar acontecendo antes em Solana. Esse cruzamento aqui no Stochastic RSI por volta de 50. O RSI, que indica se uma moeda está sobrecomprada quando ela está aqui em cima, tipo nesse momento, ou sobrevendida quando ela estava aqui embaixo, está no meio do caminho. Não tem uma definição ainda, mas ele está acima da linha amarela, que é a média de 200 dias desse RSI. Isso aqui é um indicador bullish, é um indicador otimista para a moeda. E esse cruzamento aqui no semanal pode ser bem otimista para a gente também. Solana está dando uma subidinha forte. Hoje, nas últimas 3 semanas, a verdade é que ela já deu uma valorizada boa, né? Saiu de 125, está em 157 agora. Eu saí de Solana nessa semana aqui, mais ou menos a 130 e poucos. Se eu não tivesse saído, eu teria sido liquidado. Portanto, acabou sendo um movimento certo meu. E eu sigo esperando uma definição maior dos gráficos para me indicar o que eu devo fazer. É possível que a minha moeda de all-in seja Solana também. Eu estou falando que eu vou dar all-in em alguma moeda em algum momento, mas eu quero deixar claro que eu ainda acho que o momento é de cautela. Eu acho que pode estar surgindo a oportunidade de a gente começar a entrar nas moedas para pegar uma subida forte, mas o momento ainda é de indefinição. E isso porque quando o Stochastic RSI está com as duas linhas abaixo de 20 e o RSI também está muito sobrevendido, abaixo de 30, por exemplo, isso não deixa muita dúvida. É uma indicação muito clara de que o momento é bom para entrar se a gente ainda está num bull market, se a gente ainda está num mercado otimista, no mercado para cima. Se é o bear market, nada disso vale. Mas no bull market, toda vez que o Stochastic está lá embaixo e o RSI também está sobrevendido, fica fácil da gente saber que é o momento da gente entrar. Mas a maioria das moedas está virando o Stochastic no meio do caminho. Isso é um momento que deixa a gente um pouco em dúvida. Bom, eu vou mostrar Cadena, porque talvez seja Cadena a moeda que eu vou entrar mais cedo. Ainda não tenho certeza se vai ser NEO, se vai ser Cadena, como eu falei antes, mas é possível que seja Cadena. E eu vou mostrar aqui por quê. Isso aqui é o gráfico semanal também de Cadena. Você vê que a moeda vem de uma queda forte de quase 70% no valor. Ela saiu de 70 a 71 centavos e veio buscar 32, ou seja, mais de 50% de queda. No momento ela está ali em 0,39 e o Stochastic RSI dela, no semanal, desceu mais do que as outras moedas. Se aproximou do patamar de 20. Na verdade, esse cruzamento que está acontecendo agora é exatamente no patamar de 20. Isso me dá mais certeza de que a moeda está entrando num momento de oportunidade de compra. Mas é óbvio que é possível que, assim como aqui, o Stochastic continue descendo e passe um período lá embaixo. Vocês podem ver que no preço ali em cima, enquanto o Stochastic está abaixo de 20, o preço seguiu descendo ali dos 57 centavos e veio buscar essa baixa aqui de 0,32, 33 também. Então aqui, quando tem esse cruzamento abaixo de 20 e quando as linhas se cruzam acima do patamar de 20, é um indicador claro, não deixa dúvida de que a gente vai ter inércia para cima e é quase certo que o preço vai continuar subindo. Com esse cruzamento aqui, eu não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Mas é possível que Cadena exploda ou tenha uma subida forte de preço antes das outras, simplesmente porque ela já está esgotando essa inércia para baixo. Assim que eu tomar uma decisão, eu vou mostrar para vocês, obviamente, aqui no canal. Vou passar rápido por outras moedas. Essa aqui é Kaspa, moeda que um seguidor aqui do canal indicou. Você vê que todas as moedas estão num momento muito parecido. Pepe agora também houve cruzamento para baixo, a moeda perdeu praticamente 50% de valor e agora as linhas estão prestes a se cruzar na metade do caminho aqui também. Ethereum, você vê que está num momento ainda superior, tá?
num momento em que não dá muita clareza pra gente do que fazer. Talvez, será que ainda seja um momento para vender Ethereum? Será que Ethereum vai entrar numa queda do Stochastic aqui abaixo de 80 e vai seguir descendo? Enfim, temos que esperar uma definição de mercado, e é por isso que eu vou afirmar mais uma vez, o momento é de cautela. Não se empolguem quando eu falo que vou dar all-in em alguma moeda. Talvez seja a oportunidade, sim, já esse momento da gente começar a entrar. Por exemplo, o NEO está ali em 5,50. É um preço historicamente baixo para NEO. Todas as vezes que NEO chegou nesse patamar de 5 e pouco, foi uma oportunidade boa de compra. Inclusive 2 meses atrás, ela saiu ali de 5, foi buscar 8 e pouco. Então é possível que seja um momento para a gente ir comprando devagar, devagarinho e estar posicionado para alta, que sim, afirmo, vai acontecer em algum momento. Eu acho que, na verdade, para mim, a melhor estratégia seja logo ir entrando em alguma moeda dessas, fazendo minha posição, e assim que houver um cruzamento mais definitivo do Stochastic aqui no semanal, eu alavancar. Acho que é isso que eu vou fazer. Ainda não tenho certeza, e é bom a gente ficar de olho nos níveis que o Steve falou. O mercado total de cripto, tirando o Bitcoin, tá nesse canal, vamos dizer, entre 1.5 e 1.2, entre 1.2 e 1.5 trilhão de dólares. Não pode perder esse patamar de 1.2 de jeito nenhum no fechamento semanal, não pode perder. E o que vai confirmar se a gente vai entrar ou não na out-season, o que vai confirmar que a gente vai entrar na out-season é uma vela com fechamento semanal acima de 1.5. Se a gente tiver essa vela fechando com o corpo da vela, não o pavio, que pode buscar lá embaixo, pode ir lá para cima, mas o corpo, a parte mais grossa da vela, fechando acima de 1.5 trilhão, segundo o Steve, isso é a certeza de que a out-season vai começar. Para fechar esse vídeo de hoje, eu reafirmo, o ciclo do Bitcoin e, portanto, de todas as altcoins tem 4 anos, o ciclo não acabou, mas o ciclo está chegando no fim e vai rolar a out-season. Portanto, talvez a melhor atitude seja, nesse momento que as alts ainda estão num preço baixo, ir se posicionando, e esperar que em algum momento essa out-season vai rolar. Esses indicadores são indicadores fáceis de se usar, fáceis de você ter uma noção do momento de mercado, mas esse cruzamento, principalmente no Stochastic, no meio do caminho, dá um pouco de indefinição. Se a gente tivesse lá no alto com cruzamento para baixo, era fácil da gente matar o que vai acontecer, o preço vai descer. Se a gente tivesse abaixo do 20 com cruzamento para cima, também era fácil de matar. Portanto, é isso. Por hoje, cautela. Essa semana, cautela. Se for entrar no mercado cripto, entre sem alavancar. Não é momento de alavancar. Em algum momento vai ser. E eu vou falar para vocês. Por hoje é isso. Valeu. Aquele vídeo completão de segunda-feira. Mercado indefinido. E ao longo da semana, vou falando mais com vocês. Valeu. Por hoje é isso. Abração. Vamos Flusão contra a Inter de Milão. Daqui a pouquinho o jogo, hein?